Cissa, não tem como não falar da sua história pessoal. Claro. 2010, uma tragédia que todo mundo viveu com você. Aquela coisa que tudo pode acontecer, menos isso, né? Perder um filho. Não perdi, não. Desculpa te corrigir, me perdoe. Mas eu não perdi nada, eu só ganhei. Você é Beatriz. Sou Beatriz. Virou Cissa por quê? Be an actress, né? Olha que bom nisso, né? E Beatriz, o significado é a que traz alegria, que eu também adoro isso. E virou Cissa porque, como você mesmo o diz, eu nasci... primeiro, eu nasci sempre fui muito pequenininha. E nasci já tagarela pra caramba. Falava, eu sou filha temporona. Meu pai tinha, naquela época, ele tinha 60 anos, hoje em dia equivalente a 80. Minha mãe, uma pintora, uma artista plástica também. Minha irmã, 14 anos mais velha que eu, 13 anos, uma intelectual também, fazia PUC, não sei o que, parará. Então, a mesa, a gente sentava, a gente almoçava, jantava na mesa, todo mundo junto. Eu não conseguia... porque era todo mundo muito genial. Meu pai fez o INCA. Meu pai é um médico oncologista, o Hugo Pinheiro Guimarães, um orgulho da minha vida. Minha mãe, engraçada pra caramba, que eu acho que eu puxei essa graça. Sedutora, bonitona, do Ceará. Minha irmã, uma intelectual, puta lá, não sei o quê. De humanas. Não, ela fez direito. Eu que fiz química. Tô ligado. Pois é. Aí eu tinha que falar, na hora que eu conseguia... Eu tinha que falar rápido. E aí muito bem. Então, desde pequenininha, eu falava, sabe? Eu não sabia falar Beatriz direito. Eu falava Bitiça. Eu continuei muito pequenininha. Você vê que pra você eu botei um saltão pra ficar mais ou menos assim... Você tá na sua... Mas eu sou pequenininha. Então, era Ticicinha. Ticicinha, Cicinha, Cissa, aí virou Cissa. Desde sempre. Mas essa onda de... Você foi fazer química o quê? Numas de Breaking Bad, assim? Não. Quase. Não, genética. Porque meu pai era um cientista. Meu pai gostava de medicina pública. Então era INCA. Vocação. E Moncorvo Filho, os hospitais públicos. Ele adorava o Cartola. Aí ele um dia falou assim, por favor, alguém que conheceu o Cartola, me traga ele aqui, porque ele tinha uma pinta aqui. E meu pai falou, essa pinta eu não gosto. Quando eu vejo, eu acho que pode ser ruim. E o Cartola foi no INCA, ele tirou a pinta do Cartola. Isso é currículo, hein? É desse cara. E aí era muito legal. Você veja que é educação, formação. Um cara que foi convidado para ser ministro da Saúde inúmeras vezes, foi presidente da Academia Nacional de Medicina inúmeras vezes, me deu de presente aos 8 anos de idade um dicionário, porque eu cheguei em casa e falei, mó barato, o colégio hoje foi mó barato. Ele falou assim, filha minha, pode falar o que quiser, mas tem que saber o que está dizendo. Me deu um dicionário do Aurélio, que eu tenho até hoje, para a etimologia das palavras. Época do Sion? Época do Sion. Você foi expulsa do Sion? Não, fui convidada a me retirar. Ah, diferente. É completamente diferente. Pô, mas eu expulsa, tá maluco? Já pensou, você, aquela disciplina freirática? Mas sabe por quê? Porque eu fiz teatro lá dentro. Tinha aquela coisa de final de ano, de fazer uma coisinha, de uma quermesse, ou alguém tocava uma flauta doce, ou alguém, não sei o que. Isso a gente acabando na época do ginásio, né? E aí acabando... quarto ano ginasial, não sei o que, eu falei, não, vamos fazer uma peça. E eu fazia uma cigana que entrava, descia de uma escada, isso no Sion, no final do ano, os pais... E começava assim, a gente com um revólver, assim, andando na cara dos pais, assim, nas freiras. E eu dizia o futuro do país. Sorte que você foi expulsa, não foi presa. Não, mas o ministro, que era eu esqueci o nome dele, ele era de Curitiba, que era ótimo. O da educação? Ney Braga. Ele foi assistir, não sei se ele tinha uma filha no colégio. E aí as freiras me convidaram a me retirar, chamaram meus pais. Só que eu era boa aluna, Pedro, porque meu pai me ensinou muito o amor pela literatura. A coisa era a disciplina mesmo. E assim... E essa vocação subversiva. Eu tinha essa vocação subversiva, assim, mas eles não tinham como também me... Eu nunca desrespeitei e fiz uma peça de teatro sobre a atual situação do Brasil. Você já fazia o tablado na época? Já fazia o tablado na época. E seus pais sabiam que você fazia o tablado? Você fazia o tablado também no modo subversivo? No modo subversivo. Mas esse seu gosto pela subversão deve explicar a sua paixão por Paulo César Pereira. Ah, sim, com certeza. Com certeza, Você Pedro. gosta de um fio desencapado. É assim, quem é o mais doido? É aquele eu quero, sabe? Tipo assim. Foi isso, né? Foi sim. Mas o Pereira era um gênio. Eu era. Ele me buscava no colégio. Olha, se fosse hoje em dia, você já imaginou?
Já imaginou se fosse hoje em dia? Olha, Nelson Rodrigues perde. Realmente. E depois eu buscava eu fui no fundão, que aí eu fui fazer a química. Ah, por causa da genética. Porque a família toda. Pronto, chegamos, Demos a volta. Meu pai, um grande cientista, então eu sempre gostei um pouco das exatas, eu era boa em matemática, gostava muito. E o professor de química era maravilhoso, porque ele ensinava a química no cotidiano, como fazer um sabonete, enfim, a gente sentia... Aplicada, ciência aplicada. E eu era a única de olho claro, porque meu pai era moreno, minha mãe era morena, minha irmã morena. E nasci eu. E eu achava aquilo curioso. Aí depois aprendi o recessivo, o dominante, isso. Mas eu achava a genética, falei, caramba, o DNA é foda. Aquela espiralzinha manda pra caramba na vida da gente. Eu queria morar no laboratório e inventar coisa. Aí era bem Breaking Bad também, mas enfim. Sabe? Claro. Eu comecei na Globo, na realidade, Pedro. A memória da Globo diz que eu tenho 41, que eu tive 41 anos. Não é verdade, foram 46. Porque os primeiros, eu saí de casa muito cedo com o Péréio e meu pai sempre falou, você tem que trabalhar, vai trabalhar. E eu sempre tive essa coisa muito nítida. Eu estava morando em São Paulo com o Péréio, aqui em São Paulo. E aí eu fui pro Rio, fiquei na porta, fui de ônibus pro Rio, fiquei na porta da TV Globo esperando o Thalma chegar, que já era meu amiguinho. Implorando pro Thalma, eu quero voltar pro Rio, eu quero trabalhar em qualquer coisa, por favor, não sei o que, parará. E ele falou lá dentro, me puseram como redatora das chamadas, eu trabalhava com Panessa. Fui redatora há algum tempo. Das chamadas, o que tem a ver com video show? Aí eu fui pra dramaturgia. Aí eu entrei pra dramaturgia, mas eu só tô te explicando, que reza a lenda na memória da Globo, que eu fiquei só 41 anos. Entendi. Mas antes eu trabalhei como assistente de produção, eu fazia tudo. Contaram a parte de vídeo, de bastidores. Artística mais, assim, exatamente. E aí, a primeira novela foi Coração Alado, de Janete Claire, que aí, quando eu conheci o Diogo Vilela, o Tarcisão, enfim, uma opção de gente. E nem existia video show ainda. Não existia video show, que também foi criação do Thalma. E aí eu fiz uma outra novela que tinha Neila Torraca, tinha Nanine, e eu fazia uma repórter chamada Amélia Bicudo. E eu resolvi fazer uma coisa, combinando com o Thalma, obviamente, uma coisa meio caricata, assim, porque eu já fui entrevistada por pessoas que botam assim, tá entrevistando você e fala assim, oi, Pedro, tudo bem? Oi, gente, você tá aí? Tudo bem? Mas Arnaldo, não, desculpa, é Pedro, né? Porra, não faz o dever de casa. Ou faz a pergunta e olha pra lá, deixa responder. Conversa com ela, tudo bem? Oi, linda, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? A Amélia era assim? A Amélia era assim. Fique agora com as manchetes das principais notícias do dia. E logo após os nossos comerciais, as cenas da nossa próxima brincadeira. Tchau. Corta. O Thalma adorou e aí inventou, você vai fazer agora umas matérias no video show, ao vivo. Aí eu fiz bancada. A primeira bancada do video show, na real, fomos eu e Paulo Betti. E Paulo Betti. Depois veio o Miguel. Não, depois veio o Marcelo Tais. Olha, é verdade. Cara, então aí que depois ganha o título de A Garota que Quebra o coco e não arrebenta a sapucaia. Eu adoro, é um certo nonsense, né? Ele diz, nem o Miguel sabe explicar essa alcunha, na realidade é uma alcunha, né, que eu virei na capa da Playboy, Cissa Guimarães, A Garota que Quebra o Coco e até arrebenta a sapucaia. A capa da Playboy. Mas aí você tem que ler a Playboy pra ver ela arrebentando a sapucaia. Ler não, né? Porque a gente... Não, tem pra vender nas redes sociais, não estão vendendo. Eu só comprava pra ver aquela entrevista. Os homens só compravam pra ler a entrevista. As entrevistas eram ótimas. Eram ótimas, claro. Eram ótimas. Só por isso que a gente comprava. Tá bom, tá. Mas Cissa bateu um bolão 2 vezes na Playboy. Foi mesmo, e a segunda já é uma senhora. Já. Vai que com essa idade aí ainda encara mais. Mas agora todo mundo se mostra. Todo mundo você posta no Insta. Não, eu já fui. Agora eu sou, pelo amor de Deus, ainda dou no caldo, mas assim, eu tenho neto, né? Agora tem que ter uma certa dignidade, né? Já mostrei, já viram, tá? Não, dignidade você sempre teve. Mas... Olha só, fala você então, direto do túnel do tempo. Cissa, não tem como não falar da sua história pessoal. Claro. 2010, uma tragédia que todo mundo viveu com você. Aquela coisa que tudo pode acontecer, menos isso, né? Perder um filho. Não perdi, não. Desculpa te corrigir, me perdoe. Mas eu não perdi nada, eu só ganhei.
Eu só ganhei 18 anos do maior amor da minha vida, junto com os meus 2 outros filhos, meus netos. Mas eu tenho uma imagem que eu faço baseada no livro do João Ubaldo, no Viva o Povo Brasileiro. Tem um momento que ele fala que existe um puleirinho das almas. Tem um puleirinho onde as alminhas ficam lá empoleiradas. E eu fiz uma imagem, fiz uma criação na minha cabeça, uma construção, que eu tô lá no puleirinho das almas, aí Deus, na sua grande benevolência, na sua bondade imensa, me pergunta, olha só, eu tô precisando de uma alminha que desça num planeta de 5ª categoria, chamado Terra, que faz parte de uma galáxia de 5ª categoria também, entendeu? Mas eu preciso que uma mulher que vai ter filhos, que eu preciso que bote filhos no mundo que você quer, e que o menorzinho dela, qual ela é até muito apegada, eu vou precisar dele. Você topa? Eu mergulharia de cabeça tudo de novo, só para ter o Rafa, os 18 anos da minha vida que eu tive ele. Porque se eu não tivesse tido, eu não sentiria esse amor que eu sinto até hoje. E eu não teria aprendido tanto na vida. Eu sou uma outra mulher completamente diferente depois do Rafa. Ele me ensina cotidianamente a aceitação, ao respeito aos outros, a não raiva. Eu nunca tive raiva. Você não vai saber de uma coisa minha. Eu vou no túnel lá e boto flores toda semana há 15 anos. Sabe? O Eduardo Paes queria uma época que eu desse o nome do Rafa para uma pista de skate em Madureira, que ele ia estrear o parque já de Madureira. Eu falei, não, eu quero no túnel, porque o túnel não tem nome, era túnel acústico. E eu quero que seja lembrado para não acontecer mais. Onde foi? Onde aconteceu? Foi, entendeu? Um crime. Um crime, uma acidente. corrupção, crime, abandono, não prestaram socorro. Foram 5 ou 6 crimes cometidos. Eu cheguei no túnel lá na hora. Mas eu recebo uma coisa muito bonitinha, que tem várias mulheres mais jovens do que eu, com filhos crianças, assim. Você tem filho criança, assim, que me param na rua e dizem assim, se eu precisava te dar um abraço, que eu passo pelo túnel, eu moro na Barra, e eu venho para a Zona Sul aqui, e eu passo para levar meu filho para algum lugar, e ele pergunta, mãe, quem é aquele menino que ri pra gente? Que é essa tatuagem que eu tenho aqui, que tá lá, tem no túnel que a gente fez, um amigo dele que fez esse stencil, e tem lá no túnel grandão, e eu boto margaridas brancas, porque o Rafael era muito simples. Então, me ensinou muita coisa, sabe, Pedro? Eu achei muito pertinente você me corrigir. A gente não perde. Eu já perdi pai, mãe e filho, né? Exato. Já perdi a Santíssima Trindade, né? E aí? A comparação, porque é muito antinatural. É isso que eu ia dizer, a comparação não existe, porque meu pai morreu com 90 e tantos anos, uma vida brilhante. Quando ele morreu, eu aplaudi. Meu pai era um incrível, sabe, assim, um gênio. O De Gaulle mandou a Legião d'Honneur para ele, era um cara assim. E como educador também, ele tinha como diretor do INCA e como presidente da Academia Nacional de Medicina, ele tinha um carro do governo, preto, chapa branca, que levava ele para almoçar em casa. E a minha mãe dizia assim, ô Hugo, pede pro carro levar a Cissa na escola, porque ela fica de ônibus, ela tem 13, 14 anos. Ele dizia assim, esse carro vai sair da Praça da Cruz Vermelha, onde é o INCA, o Instituto do Câncer, para a Rua Paissandu, e da Rua Paissandu para a Praça da Cruz Vermelha. Esse carro é do governo, é do povo. Espírito público. E ela vai andar de ônibus, sim. Que ela vai aprender a medida. Então, eu fui educada por essa pessoa que durou até 90 e tantos anos, me ensinou o amor aos livros, me deu essa de Queiroz aos 11, Cidade às Serras, Machado. E por uma mãe que morreu muito cedo, morreu aos 62, mas que tinha uma alegria, uma joie de vivre, assim, uma alegria que eu devo ter dado essa puxada, sabe? Então... E agora você leva todo mundo com você, Rafael, seus pais, todos. O Rafa ocupa um lugar, que é um lugar que eu cuido muito, porque é um coração amputado, o pedaço de mim, metade amputada, música do Chico Buarque. É uma amputação e é uma dor eterna, uma dor presente, é cotidiana. Ela tem momentos que você até dá uma esquecida, né? Mas assim, eu acordo, falo com ele, agradeço a ele. Mas eu cuido dessa dor, ela é minha. Ela é minha dor e eu cuido dela porque ela vai junto comigo quando eu for
fazer a minha passagem, ela vai. Então, eu cuido com muito carinho da minha dor. Eu reverencio o meu filho, eu celebro meu filho, sempre. O Gil, quando eu entrevistei o Gil para um programa que eu tinha, que era muito bonito, chamado Viver com Fé, não sei se vocês viram, era no GNT. Eu entrevistei o Gil, e o Gil também teve o Pedro, que fez a passagem também muito menino. com 18 anos. Também com 18 anos, num acidente. E o Gil falou uma frase genial, que tem até no livro, que depois eu fiz, do programa eu fiz um livro. Diz assim, nós temos que viver, Cissa, para dignificar a existência que foi quebrada dos nossos filhos. Então a gente tem que viver muito bem e buscar a felicidade, a alegria e o trabalho para dignificar os nossos meninos. Cara, eu nunca esqueci isso, cara.